sou Juliane Rossato, eu sou biomédica, eu sou doutora em cardiologia, eu faço parte do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida, Unesqueb, e como atualmente, né, a mídia vem falando bastante sobre ciência, sobre pesquisa, né, nós nos organizamos com uma série de vídeos para falar sobre alguns conceitos e sobre alguns tipos de pesquisa para que vocês possam se inteirar um pouquinho mais. Né? Então, na semana passada, a Cláudia e eu, nós estivemos conversando sobre pesquisa clínica. Né? Então, nós temos lá uma videoaula no YouTube, se vocês quiserem verificar, tá? E nesse bate-papo de hoje, a doutora Cláudia Funchal vai conversar com a doutoranda Aimee Souto, um prazer, né, conversar com a Aimee, nossa querida ex-aluna, né, tanto de graduação quanto pós-graduação, aluna da Cláudia, né, e nós vamos falar sobre o uso de animais, então, na pesquisa, tá? Gurias, eu tenho experiência com trabalho com animais, menos do que vocês. Eu trabalhei durante a graduação, trabalhei no meu mestrado, mas eu nunca fiz parte de comissões, tá? E vocês sim têm essa experiência. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o que cada uma já fez nesse aspecto e também começassem a falar sobre o que né, é pesquisa com animais, como que as pesquisas com animais podem ser feitas. Bom, começar comigo, né? Que acho que sou mais velha, né? E vou pegar a preferência. Bom, eu comecei a trabalhar com animais no ano 2000, ou seja, fazem 20 anos que eu trabalho com animais. Quando eu vim fazer o meu mestrado aqui em Porto Alegre. Então, quando eu vim para a URGS, foi o meu primeiro contato com os animais. Na verdade, mudou muito, né? Naquela época a gente não tinha legislação, uma das coisas que a gente vai conversar daqui a pouco, como é que isso é regulamentado no Brasil. Né? Então, a gente usava muito animal, mas muito animal mesmo, né? Que hoje em dia a liberação não é dessa forma. Né? Então, eu trabalho, na verdade, então, há muito tempo com animais, né, na bancada, e também tive uma grande experiência durante vários anos, né, trabalhando no SEUAS. Eu fui vice-coordenadora de SEUA durante muito tempo. Eu e a professora Valesca, que presidimos o SEUA, temos o orgulho de falar que a gente que trouxe para cá o primeiro fórum de SEUAS do estado do Rio Grande do Sul, né? A Aimee vai se lembrar disso, trabalhava com a gente lá, que a gente trouxe, então, essa ideia, essa proposta que é mantida até hoje aqui no Rio Grande do Sul. Bom, na verdade, eu nunca tinha trabalhado com animais, porque no meu TCC não deu tempo, né, Ju? É Mas verdade, só teve uma revisão, foi a preparação, né? foi uma revisão. Mas, enfim, começar dizendo que é uma honra estar com vocês duas aqui, minhas mães científicas, né? A Ju da graduação e a Cláudia do mestrado, e essa amizade que perdura, enfim, que quero que dure para o resto da vida. Mas, na verdade, a minha iniciação com animais foi no mestrado, porque eu fui acolhida pela Cláudia no mestrado, e a Cláudia trabalhava com a linha do suco de uva de antioxidantes e trabalhava com animais. E eu, na verdade, tinha já uma linha de proteção animal. Eu arrecadava ração, trabalhava com ONGs, fazia resgates e tinha a CEUA da instituição que não tinha um representante de ONG, que a gente vai falar logo em seguida, eu acho, da importância desse representante de ONG, né? Então, a Cláudia perguntou se eu gostaria de fazer parte da CEUA e me introduziu na pesquisa animal. Então, até foi um início meio brusco, né? Porque eu era vegetariana e eu não conseguia lidar direito com a pesquisa em animais. A Cláudia sentava diversas vezes comigo, me orientando, me explicando. Então, tudo que eu aprendi inicialmente, até eu conseguir fazer a minha própria pesquisa, foi por intermédio da Cláudia, porque ela tem uma experiência enorme com animais. Então, como pegar o animal, como fazer o animal se sentir à vontade contigo. Então, tudo isso ela passava para a equipe toda do nosso trabalho, para toda a equipe do suco de uva, que era como a gente chamava, né? De uma maneira muito legal. Hoje, no doutorado, eu vou trabalhar agora com animais, a gente está com a pesquisa parada, infelizmente, por causa da pandemia, mas por enquanto estou trabalhando com amostras biológicas, também de animais, e é muito legal porque daí tu já chega pronto. A gente vê que muita gente não trabalha ou com célula, ou trabalha com só amostra biológica, ou só trabalha com humanos e nunca
nem tem noção de como é um animal, nunca foi num biotério, ou nem tem noção que as pesquisas são feitas em animais antes de chegarem na parte clínica. Então, é muito bom tu chegar e ter isso, sabe? Então, tu já sabe que pode ser feito em célula, pode ser feito em animal e vai para o humano, ou não vai para o humano, né? Porque justamente para antes, principalmente num tempo que a gente está vivendo, onde as pessoas estão achando que as vacinas vão ser feitas em 2 meses. Acho que isso é uma coisa boa a gente até falar aqui. As vacinas não vão ser feitas em 2 meses, gente, porque não tem como testar em animais, por mais que seja um estudo subcrônico, né, como a gente fez no meu mestrado, em 15 dias, enfim. Mas eu acho que a minha experiência é mais pela parte da ONG, realmente, e pelo que eu aprendi nos 2 anos de mestrado e agora no doutorado, de coleta de amostra, de manuseio de animal, e da CEUA, que eu fiz parte da CEUA do IPA, que acho que, não sei como é que está hoje em dia, e hoje em dia eu faço parte da CEUA do Hospital de Clínicas, de Porto Alegre, sempre como membro de instituição protetora de animais, né? Eu acho importante a gente... Pode falar, Cláudia, pode falar. Eu acho importante a gente falar, já que a gente está falando de animais, né? A gente vai entrar na CEUA um pouquinho mais adiante, né? Mas dizer, né, que o que é um experimento com animais, né? O nome já está dizendo, é uma pesquisa, só que a gente faz essa pesquisa com animais, né? Para que serve isso, né? Muita gente não sabe, mas assim, ó, principalmente para produzir conhecimento, né? Mesmo que não seja aplicado diretamente no ser humano, sempre se começa por uma modelagem ou animal ou in vitro, né? Então, a primeira razão é produzir conhecimento, né? Outra coisa muito importante é elaboração de novas drogas, né? Fármacos, medicamentos, sempre vão passar por um estágio com animais, um ou mais estágios com animais, né? Inclusive novas metodologias, por exemplo, procedimentos cirúrgicos, entre outros, também geralmente se começa com animais. Uma coisa muito importante que foi que a Aimee falou agora, vacinas, né? As vacinas são testadas primeiro também em animais. Outra coisa que se fala muito hoje em dia é a terapia gênica, né? Então, para a gente poder fazer terapia gênica, sempre vai ter uma parte em animal, seja in vitro, uma cultura de célula oriunda de animal, ou seja em vivo, no próprio animal, né? Mas isso é muito importante da gente falar. Outra coisa importante... Fica essa pergunta, né, Cláudia? Por que usar o animal? Né? Porque se tem um modelo in vitro, se tu tem as amostras biológicas, o que mais deixa, né, as pessoas com dúvida é por que tem que fazer o uso do animal. Porque in vitro a gente tem um tecido só ali, né? Eu não tenho as conexões formadas pelos tecidos. Quando eu vou trabalhar com um animal em vivo, é o que acontece dentro do organismo daquele animal, é como um todo. Uma coisa é estudar uma célula do sistema nervoso, outra coisa é estudar, por exemplo, um neurônio junto com o seu conjunto do tecido nervoso, junto com os astrócitos, junto com toda a glia, todas as conexões que podem ser feitas, junto com outros neurônios e assim por diante. É muito difícil. Não serve para nada o isolado? Claro que serve. A gente precisa também do isolado, porque eu preciso entender como é que uma célula sozinha funciona. De onde é que veio o conhecimento de como é que uma célula funciona? Veio de estudos onde eu tinha só aquela célula. Então, às vezes, sozinha a célula se comporta de uma forma. Quando ela está no seu próprio tecido, ela se comporta de outra forma. Quando ela está com o tecido interagindo com os outros tecidos, ou seja, num sistema, ou num órgão, ela pode trabalhar diferente também. Então, é importante a gente pensar nisso, né? E pensar sempre... passos, né? São passos que têm que ser seguidos para que a gente possa chegar ao final no humano. Né? Exatamente. Bom, então é importante a gente pensar em 3 âmbitos, né? A gente pensar, primeiro, sem sombra de dúvida nenhuma, geração de conhecimento. É para isso que serve a pesquisa com animais. É uma pesquisa básica? Sim, é uma pesquisa básica. Mas eu jamais vou entender o mais difícil se eu não entender o básico. Então, primeiro a gente tem que começar da base para poder entender o todo. Segunda coisa importante é relevância. Para que serve isso? Para que eu estou usando esses animais? É um dilema que a gente vê muito hoje em dia, é a questão dos animais nas aulas práticas, sejam elas de graduação ou de pós-graduação. A utilização de animais em sala de aula. Tá? Isso hoje em dia é inadmissível se já existe, se isso já foi feito.
tá? Só se trabalha com essa possibilidade pensando em alguma coisa inédita. Então, usar um rato, usar um camundongo, usar uma rã, uma aula de graduação, de pós-graduação hoje em dia, só vai ser permitido se nunca foi feito. Se tem um vídeo na internet, se tem um vídeo no YouTube, se tem outro vídeo, é isso que tu vai passar em aula. Ou o máximo que vão permitir é que tu faças uma vez, tu graves e que isso vai ser usado sempre. Tá? Mas ainda mais, se tem já na internet, também já estão não deixando filmar de novo, porque já existe. Né? E o terceiro ponto é execuibilidade. Né? Se aquele teu projeto ele é, sim, fácil de fazer, se tu realmente vai fazer, tu tem a condição para fazer, tu tem um ambiente favorável para fazer, tá? Não adianta nada eu querer fazer a repimboca da parafuseta se não tem como fazer aquilo, se eu não tenho reagente, se eu não tenho espaço físico, eu quero fazer uma cirurgia no meu animal, ótimo, maravilhoso, tu tem uma sala para fazer cirurgia, tu tem um ambiente que permita um pós-operatório. Não, eu não tenho. Bom, então não pode ser feito, né? A gente tem que pensar sempre nesses 3 fatores quando a gente pensa em animais. Uma coisa muito, muito boa que a Cláudia já falou um pouco, mas eu vou complementar, que tu perguntou, e é uma coisa que eu me perguntava muito, que as pessoas se perguntam muito, por que utilizar animais se a gente tem as células, enfim, né? E por que utilizar e a gente tem também um dilema muito, muito grave com relação aos extremismos, né? Até da questão da proteção, é muito difícil quem é protetor, ou quem é vegetariano, ou quem é vegano, entender que a gente precisa. Mas aí a gente bate na tecla do tu toma remédio? Tu é vacinado? Então a gente tem esses movimentos de aceitação também. E uma coisa muito importante a gente nunca vai aceitar que um experimento seja feito 4, 5, 6 vezes. A gente nunca vai aceitar que um experimento passe direto para animais se ele pode ser feito em células. Um exemplo prático, por exemplo, eu faço pós na cardio, né, da URGS, no programa de pós-graduação, eu trabalho no Cardiolab. A gente tem experimentos, por exemplo, que estão em andamento, que a gente começa em cardiomiócitos em células H9C2. Se aquilo ali funciona e tem um andamento, a gente dá o segmento em ratos ou camundongos, enfim, até chegar no paciente, no paciente que está hospitalizado ou que precisa, enfim, até dar um tratamento, ou seja, seguindo a fase de teste 1, né, a fase experimental em animais, e até chegar nos pacientes. E é esse segmento que tem que ter. A gente jamais vai utilizar 20 animais num experimento que precisa de 5. A gente jamais... E aí entra a parte chata da SEUA, que todo mundo fica... porque meu experimento foi negado 3 vezes? Por que eles estão dando sugestões? Quem eles pensam que são? Bom, nós somos as pessoas que estão ali para defender os animais. Eu acho que eu entro na parte mais chata ainda, que eu fico pensando, tá, se esse grupo já trabalhou 3 vezes com esse modelo, o que eles querem ver de novo? E eu bato o pé, e a Cláudia me conhece, ela sabe que eu disse, bom, eu não assino. Eu não assino porque é uma coisa assim, ó, gente. Se já foi feito 3 ou 4 vezes, já sabe que funciona. Vai mudar um item? Não. Vai pegar 15 animais para mudar um item? Não. Então faz um projeto mais amplo. Uhum. Ou, sei lá, libera 2 animais, faz um piloto. A gente agora tá com o Conselho já vem trazendo isso há algum tempo, e as SEUAs acho que já estão aderindo isso, de liberar um número pequeno de animais, uma porcentagem que consiga gerar um N, um N que dê um poder para o pesquisador ver se funciona de fato aquele modelo. E aí a gente libera uma porcentagem desses animais. Se o pesquisador queria 20, libera 2, faz um piloto e aí depois libera o resto dos animais. Uma coisa importante queria 20, liberou 2, fez o piloto, depois libera 18. A pessoa não vai ter direito aos 20, porque são vidas. Não são 20 ratos ou 20 camundongos, que são os animais que a gente mais usa na experimentação, né? É legal tu também vocês falarem um pouco sobre de onde que vêm esses animais, né? Eu não posso simplesmente pegar qualquer animal e fazer uma experimentação. Não é assim que funciona, né? As pessoas muitas vezes não entendem de onde que vem, como que se obtém, então, né? Para que tu possa trabalhar. Então, seria interessante que vocês falassem um pouco sobre isso. Acho que os principais animais, primeiro, né? Rato, camundongo, porquinho da Índia, a gente vê bastante. Também se vê bastante coelho,
né? Se utiliza bastante. Coelho, rã, a gente vê alguns experimentos. Os Macaco, peixes, né? Macaco primata, a legislação é um pouco difícil, mas ainda pode ser. E em alguns casos, os cachorros, né? Os cachorros, a gente falando de vertebrados, né? Porco também. Porcos são um ótimo modelo para cardio, né? Cardio e para extração também, né? Eles usam bastante. Falando em vertebrados, né? Porque a gente pode falar de invertebrados também. Então, tem as moscas, as baratas e assim por diante, que podem ser usadas também, né? Só acho importante a gente deixar bem claro ali naquele ponto, né, de por que a gente utiliza animais, né, que a gente tem dois pilares aí, né? A gente visa o meio ou a gente visa o fim, né? O que a gente visa... o que a gente visa quando a gente visa o fim? Na verdade, a pesquisa que é feita para o animal. Então, por exemplo, a pesquisa que é feita pelos médicos veterinários, uma pesquisa que visa o cão, o gato, né, que vai ter um benefício direto para o animal, né? E a pesquisa que a gente vê o meio é a que vai gerar conhecimento, né? Que é a que eu faço, que é a que a Aimee faz, é a que a Ju fez, né? Mas a gente tem que pensar que existe também quem trabalha com animal visando a pesquisa para o animal, né? Que o fim é o animal, não é o ser humano. A gente precisa lembrar que existe isso aí também, né? É um ponto importante. Apesar de não ser a nossa pesquisa, é uma das coisas que existem. Não sei se a Aimee quer complementar. Uma coisa importante de salientar, que quando a gente fala macaco, cachorro, porco, o pessoal se apavora muito. Mas a gente, claro, que nem eu falei, 20 ratos e tal. Gente, quando a gente faz pesquisa em ratos, a gente usa um N, infelizmente, maior. Não que a vida do rato valha menos do que a vida de um macaco. Mas quando se faz uma pesquisa em macaco, eu nunca vi uma pesquisa em macaco. Em porco eu já vi lá no hospital, eu já tive a honra de ver. Eu sempre falo assim, é uma honra tu poder ver isso. Aquele animal, ele tá cedendo a vida dele para pesquisa. Ele está cedendo a vida dele para que a gente tenha uma vacina melhor, um tratamento melhor, quem sabe uma medicação melhor. No caso, eu trabalho com cardio, a gente está vendo uma droga, quem sabe que pode ajudar pacientes infartados. Imagina que maravilha se esses ratos puderem, daqui a alguns anos, servir a esse propósito. Então, a gente sempre tem que trabalhar com muito respeito, e acho que isso eu devo muito à Cláudia, a esse aprendizado de sempre trabalhar com muita ética e muito respeito com relação àquelas vidas. Dia de experimento, e quando a gente manuseia os animais, não é brincadeira, não tem risadinha, não tem piadinha, não existe nós vamos matar, não. É respeito, é ética, é seriedade, postura. Quando tem eutanásia, né, que é a morte do animal, que é o final do experimento, é de uma seriedade, assim, era uma coisa que a Cláudia tinha uma coisa que era bem... Eu não sei a palavra, acho que era bem... parecia um roteiro. Era como se fosse um roteiro, assim. A gente chegava, a gente fazia, algumas coisas de experimento comportamental a gente gravava e tal, e a gente parava, a gente comia. Nesse momento a gente conversava um pouco, nada a respeito do experimento, sem risadinha e tal, finalizava o experimento, tirávamos a foto final do experimento do grupo e ninguém comentava. Sem animal. Gente, não, foto de experimentação animal que tá na internet não pode estar na internet, né? As que tem ali são fotos que foram provavelmente autorizadas pelo Conselho, porque não pode ter foto de gente segurando ratinho, ou peixinho, ou macaco. Isso é proibido. É ilegal, inclusive, se as pessoas virem, podem denunciar, porque não é legal. Não é legal em vários sentidos. Aquele animal está cedendo a vida dele para a ciência. Hoje em dia, tem pesquisas sendo feitas a respeito do coronavírus. Vários animais estão sendo utilizados nessas pesquisas, assim como alguns humanos também, né? Imagina só se a gente desrespeitar a vida desses animais que estão ali cedendo a vida para que a gente consiga sobreviver a esse vírus. Então, a gente sempre tem que pensar assim. E eu, como eu estou do lado dos animais, né, podendo falar por eles, já que eles não podem falar, eu sempre vou bater na tecla de por que usar 10 se eu posso usar 2? E sempre pensar que é uma vida.
É uma vida, é como se fosse o teu cachorro, o teu gato, o teu peixe, o teu ratinho, é uma vida, é um membro da tua família. Respeita. É a mesma coisa que quando a pessoa doa o seu corpo para a ciência. Aquilo ali é uma doação. Ele é feito para isso, sim, a Cláudia pode explicar melhor. Eles nascem em biotérios e eles são feitos para isso, só que a gente tem que respeitar isso de uma maneira absurda, porque o que este animal está fazendo por nós e pela ciência é para gerar conhecimento, para gerar vacina, medicação e para que a gente aprenda a fazer as coisas, é uma coisa assim que a gente tem que honrar do início ao fim. Então, acho que isso é uma mensagem que as pessoas têm que entender. Não é feito de qualquer maneira, não é feito de brincadeira, não é feito ao bel prazer do pesquisador que vai lá e faz e repete. Não é assim. Existem órgãos fiscalizando isso o tempo inteiro. Não existe pesquisa sendo feita sem um veterinário presente ou sem um membro da CEUA presente. Hoje em dia isso é obrigatório. Então, o animal não vai sofrer. Isso acho que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, Cláudia? Se quiser complementar. Eu acho que é importante a gente falar agora, aí meio que tu falou dessa situação, da regra dos 3 R's, né? Então, replace, reduce, refine. Né? Então, primeira coisa, reduce, né? Reduzir. O número de animais, ele tem que ser reduzido. Então, quantos animais eu vou usar? O mínimo possível para que eu tenha um resultado estatístico, para que eu tenha um resultado fidedigno. Quanto é esse mínimo? Bom, depende. Teu cálculo de N vai te mostrar. Tá? Então, assim, é só seres humanos que têm cálculo de N? Não. Tem que ter cálculo de N também para animais. Mas eu nunca fiz esse experimento. De onde é que eu vou tirar? Da literatura. Um experimento que use um parâmetro que tu vai trabalhar, com quantos animais eles conseguiram aquele resultado. Vai lá e faz teu cálculo em cima desse, então. Tá? Então, só uma coisa importante, né, Cláudia? A gente, quanto órgão fiscalizador, a CEUA, tem o direito, sim, porque muito pesquisador acha que não e briga com a gente, de ir na literatura e te rebater com um artigo dizendo, mas questionar, esse artigo usou menos, por que tu queres usar 5 a mais? E aí o pesquisador tem o direito. A gente tem que ter essa troca entre o pesquisador e o órgão fiscalizador, que dentro da instituição é a CEUA. Porque às vezes o pesquisador quer usar um pouco mais de animais baseado numa literatura mais antiga, porque pode ser que ele até não tenha tido acesso a esse... exatamente. Ou até porque pode ter uma perda e ele tá com medo e tal. Mas assim, é melhor que se faça com o mínimo. Caso seja necessário, se faz um adendo e se pede mais animais, explicando o porquê disso, e se aumenta aquele poder, do que pedir vários animais e não ter o porquê, né? De acabar descartando aqueles dados. Então, é isso que a Cláudia falou, é muito importante. E a CEUA tem que fiscalizar, sim, e quem está analisando o projeto dentro da CEUA tem que estar ligado em qual é o número mínimo desse projeto. Se é um projeto de cardio, se é um projeto de neuro, qual é o número mínimo desse experimento? Porque a pessoa pode vir e pedir 200 animais e não precisar de tudo isso. Então, esse seria um dos R's, né? O segundo R que a gente tem se trabalhado muito é o replace, que é o substituir. Né? Então, tentar metodologias alternativas ao uso de animal. Célula in vitro que tu vai comprar, por exemplo. Os invertebrados estão sendo muito utilizados hoje em dia, né? Então, a drosófila, o C. elegans, a barata, todos eles estão sendo muito utilizados hoje em dia, né? E o terceiro R, né, que é o refine, que é o refinar a tua pesquisa, né? Então, tentar usar o máximo possível aquele animal. Então, eu vou utilizar 20 animais. Bom, vamos tentar associar todos os projetos que eu puder dentro daqueles 20 animais ali. Eu tenho 6 alunos. Não posso usar para quase todos os meus alunos isso? Talvez eu possa. Então, a gente tem que tentar usar essa regra. Bem o projeto, né? Tentar trabalhar bem na metodologia do projeto e dos projetos adjacentes para que tu possa usar da melhor maneira possível. Sim.